Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, boa noite, Alessio, Alessandro, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Vera, boa noite, Alessio. Boa noite, Verinha, boa noite, Alessandro, prazer e honra estarmos aqui mais uma vez, reunidos, boa noite a todos os nossos amigos que nos assistem agora, também no programa gravado. Vamos em frente, muito obrigado. Alessandro, agradecemos por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo, né? Isso aí. Companheiro nosso, né? Irmão do Alessio. Para mim é sempre uma honra estar aqui. Eu que agradeço o convite. Maravilha. Tá bom. Agradecemos também, né, aos companheiros que estão aqui ao vivo, os que entraram também no programa gravado. Muito boa noite. E para estarmos já nos harmonizando, nos tranquilizando, vamos ler uma mensagem para fazermos a nossa preparação do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Item 40. Não vale a pena discutir por causa de ideologias religiosas, vingar-se do ofensor, magoar-se com alguém, desejar ter mais que o necessário, brigar com um amigo, apegar-se ao dinheiro, considerando que a vida no corpo é apenas um instante na eternidade, muitas coisas não valem a pena. Ao fechar os olhos físicos, definitivamente, o espírito desvincular-se do corpo inerte, o que levará para a pátria espiritual? É o que deixará para trás? Infelizmente, para muitos, a vergonha será a sensação mais presente após a grande passagem. Assim que constatar por si mesmo a realidade da imortalidade da alma, que importância terão aquela discussão boba que fez você sofrer tanto? Aquele bem material que custou tantos anos de sacrifício? Aquela desavença que se arrastou por anos? Aquele cargo que lhe outorgava plenos poderes? Sem o corpo, todas essas coisas tornam-se questiúnculas, irrelevantes. Se quiser acertar mais e errar menos, antes de qualquer atitude, pergunte-se, considerando a imortalidade da alma: isso que vou fazer vale a pena? Que bela mensagem, né? Que bela mensagem, e que a gente possa fazer realmente essa pergunta, né?
Será que isso que eu estou me desgastando, que eu estou procurando, que eu estou buscando, vai valer a pena? Vai valer a pena discutir? Vai valer a pena brigar? Vai valer a pena eu me magoar o outro? Eu perder uma amizade? Ou, né, não só uma amizade, mas, de repente, um companheiro do serviço, um amigo, um irmão, como ele coloca aqui, muitas das vezes as pessoas ficam anos a fio sem se conversar, por conta de questões ali, às vezes, né? Se a gente for pôr na balança, que não vale a pena. Muitas das vezes foram discussões, coisinhas tolas, que calou muito o nosso orgulho. Aí, para o nosso orgulho, né, na nossa ótica, aquilo foi mesmo uma grande ofensa. Mas se a gente observar bem, tirar o orgulho, colocar o orgulho de lado, a gente vai perceber que não foi tanto assim, né? Então, que a gente tenha, né, esse discernimento, que a gente tenha mais equilíbrio, mais tranquilidade, para observar melhor e realmente ver o que realmente vale a pena. Como diz o Cortella, e o nosso companheiro Alessio sempre lembra, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Porque muitas das vezes a gente deixa passar mesmo, porque na hora ali da conversa, a gente, pelo nosso orgulho, a gente não quer, né, perder, né, a discussão, não quer perder, queremos sair com a nossa verdade, que a nossa verdade prevaleça, né, Alessio? E não vale a pena, porque o que vale a pena mesmo é que a gente for levar para a nossa verdadeira pátria, como disse o nosso companheiro aqui, né, pelo Aguinaldo Paviano. Não é mesmo, Alessio? Sem dúvida, Verinha. A gente lembra sempre aquele livro maravilhoso do Admir Serrano, Sua Mala Está Pronta, né? Porque aquele livro ele nos desperta para isso, né? Às vezes a gente se preocupa, a gente arruma umas brigas, né? A gente acaba, às vezes, atazanando a vida dos outros, ou os outros ficam atazanando a vida da gente, como se a gente fosse viver eternamente aqui nesse planeta, como se os bens materiais fizessem parte de toda a nossa história, né? E a gente percebe que não, porque se a gente tivesse a certeza, né, de que iríamos fazer a passagem, desencarnarmos daqui a uma semana, tenho certeza que grande parte da gente, né, muitos de nós, grande maioria, não ia mais se preocupar com nada, iria ser mais paciente, iria curtir mais os momentos em família, né? E iríamos dar importância a outras coisas, as coisas do espírito. Mas como a gente não sabe o dia que a gente vai, muitas vezes a gente acha que a gente é eterno. Então, por isso que o orgulho, e muitas vezes o egoísmo, ele acaba falando mais alto, né? No próprio outro livro do Admir Serrano, que agora eu não me lembro, acho que é Um Alô do Céu, se eu não me engano, que é um livro dele também, do Admir Serrano, que fala sobre o EQM, experiência de quase morte. Pessoas que tiveram, assim, tremendas experiências, né, de sofreram acidentes e tudo mais, e que se viram em estado de coma, foram até, todos eles falam, né, de um túnel que se sentiu passando, chegando lá, encontrando com alguns espíritos, algumas pessoas até que reconheceram, e que falaram que não era o momento ainda, que ele chegou perto, mas ele tinha que voltar, e quando as pessoas despertam, é como se transformasse, justamente porque percebem que existe um algo além, né? Então, normalmente as pessoas que passam por essas experiências, elas se tornam mais espiritualizadas, porque elas percebem, né, que amanhã podem não estar mais aqui. Então, a gente tem que valorizar mais aquilo que é do espírito, né? E deixar essas bobagens de lado, né? Muita orgulho, muito egoísmo. É difícil, né? É difícil.
mas a gente precisa pensar por esse lado. Então, daí a mensagem do nosso amigo, né? Pensemos nisso e vamos assim, então, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, os nossos mentores, os mentores responsáveis por este programa, eu, você, Emmanuel, os mentores dos nossos amigos também encarnados que ajudam com a nossa querida web rádio Cristo Consolador, para que este programa vá ao ar, dentre tantos outros também. E também cumprimentando o mentor individual de cada um de nós aqui dos presentes neste momento. Lembrando que este mentor nada mais é do que o nosso anjo de guarda, amigo, aquele espírito de luz, que a espiritualidade colocou à nossa disposição desde quando nascemos, muitas vezes até antes. Ele já vem nos orientando, nos aconselhando, nos protegendo com todo amor e carinho. Mas muitas vezes, devido ao nosso corre-corre do dia a dia, não estamos sintonizados o suficientemente para ouvir esses seus conselhos, essas suas orientações, através da nossa própria intuição, também muitas vezes pela nossa falta de fé, pouco acreditamos nessa intuição, que nada mais é do que a voz desse nosso anjo amigo, sempre nos colocando nas melhores situações, as melhores decisões a serem tomadas. Então, que possamos neste momento sentir a sua aproximação, o seu abraço fraterno, em espírito, e que possamos estarmos cada vez mais sintonizados com ele, sempre visando algo melhor em nossas decisões. Agradecemos a esses nossos irmãos e eles já nos conduzem à presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, também nos amando, nos protegendo com todo o amor e carinho que mamãe tem para com seu filho. Possamos sentir o seu manto, principalmente naqueles momentos de maiores aflição, possamos sentir todo esse amparo, juntamente com o nosso mentor, possamos nos reerguermos e seguirmos firmes adiante. Agradecemos a nossa mãe querida, e ela já nos conduz na presença do seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, mais do que os seus ensinamentos, os seus exemplos. Exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé. Dentre tantos outros, possamos estarmos mirando no seu modelo de vida e estarmos também nos transformando de dentro para fora num ser humano cada dia melhor. Agradecemos ao nosso irmão e ele já nos conduz na presença do nosso Pai Maior Criador, que diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida. Agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim, agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e vamos assim então, pedindo licença e autorização a todo o plano espiritual para que possamos dar início a mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, já envolvendo em muito amor e muito carinho. Não só a nossa companheira Vera, que fala a leitura, mas principalmente o nosso amigo Alessandro, que ele esteja também bastante intuído, e todos nós bastante receptivos para mais um aprendizado na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Só um momentinho que eu vou fechar a janela. Só um momentinho. Vai lá, Verinha, sem problemas. Hoje o tema de extrema importância. Falaremos sobre o batismo. Batismo que a gente confunde muitas vezes, né? A Sim. sua representatividade, o seu significado. Então, é um tema bastante relevante aí para a gente... Com certeza, né? O que como realmente todos, significa né? o batismo. Como todos os outros temas, né? Do refletindo, aqui com o Emmanuel, né? Eu, você, Emmanuel, são textos assim...
a gente vai ver que os livros foram escritos na década de 40, mas extremamente atuais, né? São assuntos assim que parece que estavam só esperando, né? Esse texto aqui vai ser bom para aquela turma ali, ó, do Alessio, da Vera, do Alessandro, né? É isso mesmo. Lá em 2024, para estarem estudando, para estar, né? E os companheiros também que estiverem ouvindo, né? Então, dessa coleção maravilhosa, né? Coleção Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O item é 158, batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 19, versículo 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. Há batismo de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Fantástico, né? Então, Emmanuel aqui, ele até coloca aqui para nós essa questão do ritual, a questão dos dogmas, né? Ele até diz que isso era até, vamos dizer assim, dá para compreender, né? Como ele coloca, seria compreensível lá quando nós éramos lá no primitivo, quando nós éramos no tempo de Jesus, né? Na Idade Antiga, que nós precisávamos, né? Como ele coloca que a criança precisa do concreto para o aprendizado, né? Quando nós éramos ainda somos jovens espírito, né? Ainda somos muito jovens, mas quando nós éramos mais jovenzinho ainda, nós precisávamos, né? Desses rituais, dessa formalidade ali, né? Diante das pessoas para o batismo, vamos dizer assim. O próprio João Batista, né? Ele, não, como disse Jesus, não destruindo a lei, ele vai, né? E faz os rituais das águas, mas ele lembrava a todos, né? Muito bem, arrependei-vos, né? Ou seja, não era só aquela água que iria já modificar a pessoa. E Emmanuel está nos trazendo essa noite justamente esse ponto, né? Essa questão crucial de que
só o batismo, só pertencer a essa ou aquela religião, só ir, né, frequentar, falar que é budista, ou católico, ou evangélico, ou espírita, isso não será, né, o suficiente, não é o suficiente para nós. O batismo, de fato, é aquele que ouviu, aquele que pratica, né, os ensinamentos de Jesus. É aquele que realmente coloca em prática. E é nessa noite que Emmanuel está nos chamando a atenção para isso, né? A nossa verdadeira transformação interior. E nós podemos pegar no capítulo 7, quando Jesus, né, está falando sobre as mãos lavadas, né, no capítulo 7, que é o item a verdadeira pureza e mãos lavadas, fica aqui o convite, né, para lermos na íntegra esse capítulo do puros de coração, que quando realmente formos, né, esse batismo, nós seremos esse puro de coração, iremos realmente nos transformar. E nesse item ele coloca, né, aquela questão de que as pessoas num jantar, né, numa ceia, na casa de Simão, não dão a água para Jesus lavar as mãos e ele come, né, com a mão sem lavar mesmo. E depois ele nos traz esse grande ensinamento, né, de que não é o que entra pela boca, ou seja, não é o ritual, não é a preocupação, né, com o exterior, mas sim com o interior, quando ele diz que é o que sai, né, da boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. E daí a gente pode fazer, né, essa ligação com o batismo, porque não é eu estar indo num local, como diz Emmanuel, né, a quantidade de água, se eu vou jogar um copo d'água, eu vou me afundar no rio, não importa. O que importa, né, nós podemos até fazer a cerimônia, nada nos impede, mas que a gente tenha consciência de que só isso não será suficiente, que a gente precisa, de fato, nos transformar. Não é mesmo, Alessandro? Eu falei bastante, hein? Desculpa. Então, hoje eu também vou procurar ser mais sucinto um pouco, né, que o tempo está apertado, mas vamos lá, né? Basicamente, o que eu ia falar é mais ou menos o que a Vera falou, né? Quando ele fala aqui, né, dessa questão do batismo, né? E, na verdade, foi uma distorção, né, que eu acho que as religiões fizeram, né, do que foi dito, porque ele falou os que ouviram foram batizados, ou seja, a partir do momento que você lê o evangelho, ouve o evangelho e aceita, concorda que o que está escrito ali é realmente verdadeiro, você está batizado, é o que eu entendi do que está na Bíblia na íntegra, né? E aí depois eles falam, né, que aquele que foi batizado da água e não sei o quê, aí tem algum lugar que fala da questão da água, tal, mas enfim, eu não sou um especialista, né, no evangelho, mas basicamente o que ele diz é isso, né, que as religiões não criaram, né, essa alegoria, esses dogmas, esses rituais, né, para ajudar incutir a fé nas pessoas, né? E isso sempre teve um papel muito importante, né? Se a gente pegar no início da humanidade, né, desde os tempos passados, sempre se cultuou não só um deus, mas vários deuses, né? Antes do judaísmo, né, que veio com a ideia de um deus único, né? Já se cultuava o deus do sol, o deus da lua, tal, e sempre com rituais, sempre com oferendas, tal, né? E aí veio o judaísmo, né, e colocou a questão do Deus único, né? E mesmo assim continuou esse culto a Deus de forma externa, né? Oferecendo cordeiro, oferecendo coisas tal, e sempre com rituais, um ritual para casamento, um ritual, né, para o nascimento, um ritual para isso ou para aquilo, né? E as outras religiões que foram surgindo depois também veio no mesmo sistema, né? E ele fala, né, que como uma criança, né, como a Vera também mencionou,
né? Isso tem a sua importância, que uma criança ela precisa de figuras, de alegorias, né? E se você pegar a nossa história, um passado recente aí, você pegar 100 anos atrás, a maioria da população não sabia ler e escrever, não tinha um intelecto, né? A gente sabe que hoje, quanto mais informação a gente tem, melhor é o nosso raciocínio, melhor é o nosso intelecto, é mais fácil a compreensão das coisas. Aí você imagina numa época que não tem televisão, que não tem rádio, que não tem rede social, que não tem livro, né? Que tudo isso é coisa recente e a maioria das pessoas não sabiam ler, né? Então era muito difícil para a maioria das pessoas ter essa compreensão, né, do que é, da onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né? Então era necessário que se utilizasse justamente de parábolas, né, como Jesus fazia, né, em forma de parábolas, né? E essas manifestações, né, de rituais, dessas coisas, para que as pessoas ficassem confiantes. Mas isso vem até hoje, né? A gente vê que tem muita gente hoje, e nós que somos espíritas, né, e no espiritismo praticamente não tem nenhum tipo de ritual, né? A gente não acende vela, a gente não tem imagem, a gente não tem o ritual do casamento. Lá é estudo e prática, né? E o que a gente faz, que muita pessoa, alguns podem achar que é um ritual, mas a gente sabe que não é, o passe, que é uma troca de energia, né? Mas a gente é mais baseado vamos dizer, numa fé raciocinada, né? E a gente sabe que a lei de ação e reação, que só depende de nós, que não adianta eu querer negociar com uma entidade, né, qualquer, com Deus, com Jesus ou com algum espírito, não adianta eu oferecer alguma coisa material para eles que ele vai me dar o que eu quero, a gente sabe que não, né? E, e é isso, mas aí a gente vê que muita gente vai no centro e quando ele se depara com essa realidade, né, muita gente se afasta, porque no fundo ele quer um amuleto, um ritual, um trabalho, ele quer um voto, ele quer fazer alguma coisa para que ele ganhe uma tal recompensa, né? Então, esse daí perdura. Mas aqui é o que ele diz, né? Ah, o verdadeiro batismo, né, é aceitar Jesus, é aceitar o Evangelho, é aceitar que o que está escrito ali é a verdade. Mas não só isso, né? A gente tem que ouvir, tem que concordar, e aí vem o mais difícil, que é o praticar, né? E esse daí é o grande problema para um mundo de expiação e provas que nem a gente vive, porque eu sempre vivo nesse dilema, né? Eu brinco que eu falo todo dia de manhã, eu acordo, eu falo, será que eu sou uma pessoa boa? Será que... Claro que a gente sempre tem comparações, comparado com muitos aí, eu sou um santo, né? Mas comparado com muitas pessoas boas, eu sou um demônio, né? Agora, esse é o grande dilema nosso, né? Porque nós vivemos num mundo de expiação e provas, com pessoas que também estão em expiação e provas, com pessoas que também são imperfeitas. E o problema é que nós somos hoje em torno de 8 bilhões de habitantes, e são 8 bilhões de pessoas se achando certas, se achando corretas, achando que aquilo que elas pensam é o correto, né? Só que não, a gente vê que tem muita desavença, né? Não só em termos regionais, como em termos mundiais. A gente está vendo guerras. Quem diria que, em pleno século XXI, a gente ia estar vendo guerras ainda, né? E a gente vê guerras, a gente vê violência, a gente vê, né, brigas religiosas, briga por território, briga por, enfim, e todo mundo achando que tem razão, todo mundo achando que é bom, né? Ninguém se acha mal, ninguém fala, ah, não, eu estou aqui, eu estou errado, né? Mas a gente sempre tem que estar se questionando, né? Será que realmente eu estou praticando? E é uma coisa que eu me pergunto todo dia, né? O que será que Jesus faria nessa situação? A gente vê muita polêmica, né? Nós estamos passando por um momento político de muita polêmica, né? De muita briga, de muita discussão. E eu fico pensando, né? De que lado será que Jesus estaria, né?
Porque quem está de um lado acha que aquilo é o certo, que é o correto, que o outro é o mal, né? E vice-versa. Então, todo mundo se acha bem. Alguém está errado, né? Ou alguém está certo em alguns pontos, errado em outros, e vice-versa, né? E o ideal seria o quê? Vamos conversar, vamos expor qual que é o problema que nós temos, vamos tentar resolver junto, o que a gente pode fazer aqui, ali, né? Esse seria o correto, mas, como diz, né, o filósofo, todo mundo quer ter razão, né? E aí acaba todo mundo infeliz, né? E aí a gente fica nessa, mas esse é o grande ponto também, né? Como eu falo, quando a gente começa a pensar, né? E quando a desavença acontece com a gente também, é muito difícil essa linha que separa, né? Porque é o que eu falo, no nosso mundo de hoje, a gente antes vivia na selva, né? A gente tinha que sobreviver. E era a luta por comida, tal, e pelo território você tinha que montar lá o seu grupo, tal, porque senão vinha outra invadia, tal. E hoje em dia não é tão diferente, né? Só mudou a selva para a cidade, mas a gente também continua, porque seja no trabalho, nos negócios, não sei o quê, você tem muita concorrência, você tem muita gente, você tem mais gente para te prejudicar do que para te ajudar, né? Começando pelo Estado, né? Quando você tem o seu negócio próprio, quando você trabalha também de empregado, você tem os concorrentes, você tem patrão, você tem o próprio governo que acaba atrapalhando todo mundo, tanto os empregados quanto os patrões, né? Então a gente vive num mundo para sobreviver e a gente tem que se ocupar boa parte do nosso tempo em sobreviver. Fica difícil você ajudar o próximo, fazer a caridade, né? E como nós estamos nesse mundo de expiação e provas, como a gente é imperfeito, estamos entre imperfeito, é o que eu falo, a convivência fica cada vez mais difícil. Você nunca sabe se você está sendo bom, se você está sendo bobo, se você está sendo bruto, se você está sendo ameno. Então, essa linha, né, que é difícil, né, da gente colocar e saber se a gente está fazendo certo, né? Porque ouvir a gente ouve, né? A gente já conhece o Evangelho, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já sabe saber, a gente sabe tudo, né? O difícil hoje em dia é pôr em prática, né? É você saber e falar, não, realmente esse é o certo, o tempo que eu dedico para sobreviver é o ideal, o tempo que eu dedico para fazer a caridade é o ideal, a minha tolerância, né, com certas coisas é o ideal, né? Esse dia eu estava falando, né, com uma pessoa lá do centro e tal, e eu perguntando para ele, né? Falei, como não se indignar? Como você vê uma coisa que você julga errado e não se indignar? Como não ficar triste com certas coisas que acontecem com a gente, né? E se a gente está no mundo de expiação, a gente vai expiar. E expiar é justamente sofrer, né? E não tem como não sofrer, né? Não tem como desligar uma chavinha e simplesmente falar estou feliz e deixa isso para lá. É difícil, né? Então, na condição que a gente está, né? Eu acho que o que a gente consegue é justamente refletir, né? E na medida do possível, né? Não guardar mágoa, não guardar rancor de ninguém, né? Não desejar mal ao próximo, né? Mas nós vamos sempre estar nessa luta, né? Quando as pessoas nos decepcionam, a gente sempre vai estar achando que elas não estão sendo cristãs. Mas o que vem tá lá, vem tá cá. Quando a gente decepciona alguém, a gente vai achar que é frescura dela, que ela é que iria abusar da nossa boa vontade, né? Mas ela vai achar que nós é que não estamos sendo cristãos né? E deveria ter agido diferente. Quem está certo, quem está errado, né? Provavelmente, em algumas vezes nós estamos certos, em algumas vezes nós estamos errados, né? Então, cabe sempre a gente vigiar e refletir para tentar identificar. E quando a gente perceber que está errado, a gente tentar corrigir, né? Então, seria basicamente isso. E o Alessio, o que acha? Maravilha. É sempre isso que a gente conversa nas nossas reuniões e a gente percebe que essa questão do batismo ela vai muito em linha com aquilo que acontece em relação à nossa vida material. A gente confunde a ferramenta
como propósito. O que isso significa? Quando a gente fala dos bens materiais, o que a gente aprende na doutrina espírita? Que toda a riqueza que a gente tem, os bens materiais que a gente adquire, todo o trabalho material que a gente faz, ele não é o nosso propósito de vida. Eles são ferramentas que, à medida que a gente vai merecendo e trabalhando, a gente vai adquirindo para fazer a condição melhor para servir. Que esse é o propósito. O propósito é de servir. Porque o nosso maior propósito da existência da nossa vida aqui corpórea é a nossa evolução. E qual é o caminho para chegar no propósito da evolução? Sermos caridosos. Então, né, sermos servidores, como Jesus nos exemplificou, passa pela caridade, passa pela humildade. Então, toda essa questão material que a gente tem, quando a gente tem fama, quando a gente tem sucesso, quando a gente tem uma promoção no trabalho, quando a gente consegue estudar, consegue crescer, tudo isso são ferramentas para fazermos, nos transformarmos num ser servidor melhor. A Vera falou que a gente gosta de citar o Cortella, né? Então a gente lembra daquela, até uma palestra que ele fala que a gente deve fazer o melhor dentro das condições que a gente tem hoje, até termos condições melhores para fazermos melhores ainda. Mas capricho. Não na vida material. Não é? É a questão do capricho, exatamente. Mas não para se exibir, não para mostrar para os outros. É para ser melhor, para servir melhor. Ele até cita na palestra a mãe dele colocando uma cerejinha lá no miojo, que é o capricho, é fazer melhor, né? Dar de si em função do próximo. Então a gente tem essa mania de colocar e inverter os valores. E na questão do batismo é muito isso. O batismo nada mais é também, assim como tantos outros rituais, né, de algumas outras religiões, que são ferramentas para fixar na nossa mente a importância de se transformar. Porque o batismo, se a gente for ver, significa transformação, né? De dentro para fora. Só que muitas vezes a gente, mais uma vez, confunde a ferramenta como propósito. Então, às vezes, a gente acha de que, se eu fizer o curso, se eu ir na missa todo domingo, se eu fazer a reza de manhã, nem que seja aquela reza, a gente fala em 3 segundos, a gente reza o Pai Nosso. E antes de dormir, fazer também. Mas pensando no boleto que vai pagar amanhã, a gente acha que isso é o que vai fazer a gente melhor. Os rituais, né? E ser batizado. Não, se você não for batizado em tal religião, em tal doutrina, você não vai para o céu. Aí, quando a gente se depara com esse tipo de situação, a primeira coisa que a gente pergunta, né? Fala, mas então Deus, Jesus, vai expulsar a gente do paraíso por não ser batizado? Mas cadê o amor? Cadê o... Aí as pessoas, não, mas é que é assim, calma, não, veja bem, né? Mas faz sentido, né? Então a gente tem, de novo, essa questão de achar que pelo fato de cumprir determinadas rituais, e o batismo pode ser interpretado como um deles, é o suficiente para esse nosso propósito. Então, inverte o batismo, a vela, a oração matinal ou noturna, passa a ser o propósito. Não, eu tenho que fazer isso para que isso vá me elevar espiritualmente. Quando, na verdade, tudo isso faz parte de ferramentas que nos são colocadas à disposição de extrema importância para nos lembrar. O judaísmo, principalmente, quando a gente vê os rabinos, né, falando sobre vários itens, né, o Ano Novo Judaico, quando tem o negócio do maná, representando lá aquela questão deles irem sendo alimentados no deserto, né, indo em busca de Canaã, e a questão do perdão, Rosh Hashanah, enfim, vários, Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então,
tudo isso são bastante simbólicos, mas não adianta fazer só no dia, por exemplo, né? No dia do perdão, então eu vou perdoar todo mundo naquele dia. Mas e os outros 364 dias, né? Então, isso serve e é muito bom, é muito importante para nos lembrar que nós temos que perdoar, não no dia, mas o ano inteiro, o tempo todo. Esse é o propósito. Isso é a intenção. E não usarmos, muitas vezes, né? Não estou falando que o judeu faz isso, mas estou dizendo, citar como exemplo que a gente precisa usar essas simbologias para nos lembrarmos do maior propósito, que é a transformação. Rapidamente, por causa do horário, tem um exemplo disso no capítulo 23, que ele é muito interessante, que ele fala da moral estranha, né? Estranha moral, porque, teoricamente, Jesus teria falado algumas coisas, né? Quando vem traduzidos para a gente aí, né? Que não faz muito sentido. Mas por que não faz muito sentido? Porque a gente não consegue interpretar da maneira correta. Uma delas, lá no item 9, que ele fala assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. E no item 10, especificamente, tem um trecho do Evangelho de Lucas, que ele fala assim, ó, como Jesus falando, né? Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Em algumas versões fala que ele está até angustiado, que ele não vê a hora que aconteça logo esse batismo. Duas coisas. Quando a gente fala aqui do fogo, lançar o fogo à terra, e que é o desejo que ele se acenda o mais rápido possível, é porque naquela época o fogo ele era tido como algo purificador. Desde a época das antiguidades, muitos falam que era água, né? Mas na época de Jesus, o que se falava de purificar e tudo mais era o fogo. Até as religiões afro-indígenas, né, usam defumadores, que é o fogo lá com as ervas para defumar. Então, o fogo ele era a questão purificadora na época. E muita gente joga isso como se fosse água para aquela época, que depois vem a ser a questão da água. Mas na época que ele fala isso do fogo, que ele quer lançar sobre a terra, é a purificação. E a gente já acha que ele quer tocar o terror, né? Muitas vezes confunde isso. E o outro ponto que ele coloca do batismo, que ele fala, tenho de ser batizado com o batismo e quando me sinto desejoso que ele se cumpra. Mais uma vez, a gente assimila esse batismo com o de João Batista, que batizou Jesus. Mas o batismo, naquela época, não significava essa questão da água do batismo. O batismo que Jesus fala aqui, que ele está ansioso, é em relação... Ansioso não, está angustiado, às vezes ele fala, né? Em outras versões do Evangelho, está como estou angustiado para que se cumpra. É porque o batismo está relacionado a sacrifício, está relacionado a sangue. Então, quando ele fala que ele quer ser batizado, é porque ele sabia do que estaria por vir de sacrificar o seu corpo, o seu sangue, para que se fixasse a sua exemplo de transformação. Como a gente fala que ele pegou os nossos pecados, é nesse sentido. Então, deixa que eu me batizo, eu me sacrifico, eu dou o meu sangue, para que vocês possam entender a importância da transformação. Tanto que até vários lugares, né, que a gente conhece, turmas, quando fala assim, batizar, vamos batizar o fulano na nossa turma. O que era? Era violência, era encher de porrada até sangrar. Agora está batizado, porque isso vem das antiguidades. O batismo era nesse sentido, de sacrificar. E até o sangue, muitas vezes. Em algumas, né, até a própria vida. Dava-se o batismo sacrificando vidas, né? Esse era o sentido do batismo. Nesse sentido. Não que o da água não tenha importância, porque senão passa uma conotação que a gente quer diminuir a importância. Não é isso. Mas, mais uma vez, é um simbolismo que representa a real propósito, que é a nossa transformação. E Jesus sacrificou o seu corpo, a sua
vida na terra, através do seu sangue doado, para que justamente nós não precisássemos mais fazer isso. Que nós tivéssemos essa consciência da transformação, para que, ao invés de nos doarmos o sangue físico e o corpo, sacrificássemos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para sermos pessoas mais caridosas, para sermos pessoas mais humildes, para sermos pessoas mais servidoras. Então, esse é o propósito do batismo. Sacrificar o corpo? Não. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque aí sim nós estaremos ouvindo Jesus, como falou Emmanuel, né? E falou aqui na passagem do Atos dos Apóstolos, ouvir verdadeiramente, sacrificarmos o nosso egoísmo, sacrificarmos o nosso orgulho. Aí sim eu estarei batizado em nome de Jesus, né, para que possamos ser pessoas melhores. Esse sim é o nosso propósito. Então já vou aproveitar agradecendo a Deus, a Jesus, a Verinha, ao nosso convidado especial na noite de hoje, o Alessandro, fazer as minhas considerações finais, que possamos fazer todas essas nossas reflexões na noite de hoje. Vamos sim dar a importância devida a toda essa parte de simbologia, né, que nós temos em várias religiões, inclusive na nossa, bem menos, mas também temos, e que ele sirva-se apenas para nos lembrar, para nos despertar o nosso verdadeiro propósito, que é a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior. Esse é o verdadeiro batismo que Jesus espera que a gente consiga fazer para alcançarmos lugares melhores na nossa vida futura, correto? Agradeço também aos nossos amigos que estão aqui. Passo para minha amiga Verinha também fazer as suas considerações e depois para o Alessandro fazer o nosso encerramento. Obrigado a todos, até a próxima. Fantástico, isso mesmo. Tem uma passagem, né, do Evangelho, o verdadeiro silício, né, que Deus espera de nós, né? Não é machucar o corpo, né, sacrificar o corpo, mas sacrificar o orgulho, né? E o batismo vem nesse sentido, né? Vou batizar, ou seja, vou me transformar. E isso me lembra também no capítulo 18, a parábola de núpcias, né? Que Jesus conta, que, aliás, ele conta toda a trajetória, né? De antes dele chegar, quando ele está entre nós, e o que iria acontecer depois. Que aí, na parábola, ele vai contando, né? Fica aqui o convite para lermos na íntegra depois. Ele vai falando que o Senhor, né, fez um convite, né, para uma festa. E aí se a gente, como vocês bem colocaram, se a gente ler ao pé da letra, fica até estranho mesmo, né? Que ninguém aceitou. Todo mundo aceita uma boca livre, né? Todo mundo aceita numa festa. E ele vai dizendo que as pessoas não aceitaram. E que depois foram convidados, então, que aqueles convidados que não aceitaram, o Senhor pediu para convidar a todos, né? Que aí seria, os judeus não aceitaram, então seriam os outros, né? Os gentios. E Jesus continua contando, né? E depois diz que quando todos vieram, né, para a festa, havia um que não estava vestido, né, de forma adequada. Então, nesse caso também, né, nunca ao pé da letra, né? Jesus jamais estaria falando de algo material, né? Esse vestido adequadamente seria realmente a nossa transformação, a nossa mudança. E é isso que nós precisamos, né, guardar na noite de hoje. O batismo, a nossa transformação, estar vestido, né, para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada em outras reencarnações. Como o Alessandro bem lembrou, né? Ainda estamos no mundo de expiação e prova, muito difícil. Então, nós precisamos mesmo, né? Entre erros e acerto, estarmos cada vez mais acertando mais e buscando, né, errar menos e colocar esse batismo em prática, né,
na prática, no dia a dia, como Emmanuel lembrou da escola, né? O exercício, né? Como é que a gente aprendia matemática? Fazendo exercício, né? E é assim que nós vamos também aprender o evangelho, né? Que nós vamos vivenciar o evangelho, praticando, exercitando a cada dia, né? E aí sim, iremos nos sentir batizados. Eu agradeço imensamente a Deus, a Jesus, ao Alessandro, por estar aqui conosco. Obrigado, Alessandro. Agradeço aos companheiros que estão aqui ao vivo, os que entrarão também no programa gravado. Que Jesus nos abençoe. E eu passo a palavra para o Alessandro, que fará suas considerações finais e encerramento. Tá bom, Alessandro? Tá ótimo, Vera. Então, vamos lá, não tenho muito a acrescentar, acho que já foi dito, né? A única coisa que, né, para terminar, né, acho que a gente também tem muita tendência de, vamos dizer, adaptar o evangelho às nossas necessidades, né? Então, tipo assim, eu acredito nisso aqui, mas veja bem, não é bem isso. Então, quando Jesus fala da outra face, não, mas veja bem, eu perdoo tudo, mas da outra face, não. Porque, na verdade, o que será que ele quis dizer? Bom, a gente pode aí tirar mil conclusões, né? Então, tem um programa lá, o Pânico, né, da Jovem Pan, que os meninos lá eles são muito zoeiros, quando eles falam, né, da questão de religião, ele fala que você tem muito cristão à la carte, né? Que ele olha lá nos 10 mandamentos e fala, não, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, aquele outro não, esse aqui mais ou menos. Então, é o cristão à la carte, né? Então, a gente também tem essa tendência, né? A gente acredita, a gente tenta praticar, mas tem certas coisas que você fala, é a questão de dar outra face, né? Tem mil interpretações, né, para dar outra face, mas não deve ser a literal também, né? Porque a gente não pode ficar apanhando constantemente e continuar, né, apanhando, né? Então, né, acho que talvez o simbolismo aí é justamente de oferecer a outra face, é quando alguém te faz o mal e o mundo vai girar, amanhã ela pode estar numa pior, você vai lá e ajuda ela, né? Mesmo sabendo que amanhã ela pode te trair, talvez seja nesse sentido, né? Então, pelo menos é o que eu entendo, né? Mas é isso, a gente também tem uma certa tendência em querer adaptar o evangelho às nossas necessidades, às nossas crenças, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então é isso aí, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir aos espíritos de luz, aos nossos guias espirituais, que nos ilumine, nos oriente e nos dê discernimento para que a gente possa compreender as lições de hoje e, na medida do possível, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que possamos sair daqui melhores e mais fortalecidos e levar muita luz aos nossos lares, aos nossos familiares e às pessoas próximas a nós. Que as pessoas, quando saírem de nossa presença, possam se sentir melhores e mais felizes. Vamos pedindo muita força para suportarmos e superarmos as nossas provas e dificuldades do dia a dia com resignação. Muita luz aos nossos irmãos que estão passando por uma situação difícil, sejam eles encarnados ou desencarnados. Aos nossos irmãos que estão enfermos. Aqueles que estão nos asilos, nos presídios, nos hospitais. Aqueles que estão nas ruas, entregues às drogas, às bebidas. Aos nossos irmãos que estão em guerra. Enfim, Senhor, onde houver o sofrimento, que os espíritos de luz possam levar a paz, possam aliviar as nossas dores e as nossas aflições, que aconteça o que for melhor para nós e que saiamos de todas elas melhores e mais fortalecidos, que tenhamos muita saúde, tenhamos uma vida tranquila e saudável, que possamos viver com dignidade, com independência, que não nos falte o pão, não nos falte o trabalho e dê tudo certo na nossa vida profissional, que consigamos pagar as nossas dívidas e despesas em dia, que seja afastado de nós todo e qualquer tipo de energia, influência e sentimento negativo, de ódio, de rancor, de mágoa, de depressão. Possamos viver em paz, harmonia e união com nossos familiares e amigos e que juntos consigamos cumprir a nossa missão. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje estudando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, por todas as oportunidades que tivemos em outras vidas e que temos nessa vida, de evoluirmos e de cumprirmos a nossa missão.
E assim, agradecidos que estamos, vamos pedindo licença para encerrarmos a reunião com a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, muito obrigado. Vibrações de luz, de paz ao nosso companheiro Alessandro, que fez aniversário. Feliz aniversário, vibrações Parabéns. de luz. Que Jesus abençoe bastante. Que você leve essas vibrações de luz, paz e amor pela semana, por toda a sua caminhada. Também entregamos vibrações na mão do Alessio, que ele leve por essa semana, por toda a sua jornada, aos companheiros que estão aqui conosco, ao vivo, também vibrações de muito amor, aos que entraram também no programa gravado. Que Jesus possa nos abençoar, que o menino Jesus, né, na semana, nesse mês de dezembro, possa fazer morada nos nossos corações. Que assim seja. Graças muito obrigado. Graças a Jesus. Meu Deus. Obrigado, Alessandro. Até a próxima. Obrigado. Valeu, garotão. Até a próxima. Obrigado aí. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.